Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ponto de Controle, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. É o seu canal para falar sobre governança, liderança, controle e comunicação pública também. E hoje nós estamos com o Controlador-Geral do Estado, Paulo Farias, e ao meu lado, aqui entrevistando, está minha colega Aline Dantas. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que temos muito a conversar e a contribuir aí para o nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, Aline, a ASAI. Eu que também sou um associado da ASAI, para mim é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Nós vamos falar sobre os resultados da Controladoria Geral do Estado e também uma novidade é que o nosso controlador agora é vice-presidente do CONAS, numa posição em liderança nacional, levando o controle interno aí para todo o Brasil. Então é um tema muito rico, acredito que nesse episódio, que é um marco para a segunda temporada do nosso podcast, nós vamos poder falar não apenas de Mato Grosso, né, onde nós vivemos, mas também atender e ter uma visão de controle interno de país, que o objetivo do nosso canal, inclusive, é ter esse alcance nacional, não é, Aline? Sim, com certeza. E foi difícil, né, reunir essa agenda, porque o nosso secretário tem ali muitas atribuições, mas chegou a vez dele. Chegou minha vez. Secretário, hoje no âmbito local a CGE tem com certeza avançado em muitos assuntos, né? E o que a gente pode dizer aí de resultados concretos da CGE em Mato Grosso para fortalecer a governança do Poder Executivo? Eu acho, primeiro a gente precisa entender o que é a CGE, né? O que é o controle interno e o que é a CGE e quais são as áreas de negócio que a CGE tem hoje. A Controladoria Geral do Estado é o órgão central de controle interno do Poder Executivo. Isso é um ponto importante. Nós cuidamos apenas do Poder Executivo. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público têm seus controles internos. Nós somos responsáveis apenas pelo Poder Executivo. Hoje nós trabalhamos basicamente em 3 áreas de negócio. Nós somos responsáveis pela Ouvidoria do Estado, que é a interface direta da sociedade com o Poder Executivo. Nós somos responsáveis pela transparência do Estado, né? Então o portal da transparência é gerenciado por nós. Nós também somos responsáveis pela transparência passiva, que é quando o cidadão ele solicita informações do Estado. Uma outra área de negócio que nós temos é a auditoria, que é aquela que verifica a regularidade das contas, verifica a regularidade dos projetos, dos programas de governo. Em caso de denúncias que nós recebamos, seja por meio da ouvidoria, seja por meio do Ministério Público ou da Polícia, a gente também faz as apurações nessa área, na área de auditoria. E caso seja necessário responsabilizar algum agente público ou alguma empresa, alguma pessoa jurídica, nós somos responsáveis também pela Corregedoria do Estado. Então, hoje, a Controladoria Geral do Estado é formada por essas 3 áreas. Eu precisava falar dessas 3 áreas porque eu preciso falar quais são os resultados em cada uma delas, né? Para dizer quanto a gente tem contribuído com o Estado. Na área de transparência, Mato Grosso é nível diamante pela avaliação da Tricom. Nós somos, pelo 3º ano seguido, nível diamante. O que significa esse nível diamante? Significa que nós temos os mais altos níveis de transparência. Toda a informação, todo o dado que está disponível no Estado está também disponível para o cidadão, para ele poder consumir, para ele entender como a política pública está sendo desenvolvida, para ele poder entender os pagamentos que estão sendo feitos às pessoas que trabalham para o Estado ou às empresas que prestam serviços para o Estado. Isso para a gente é motivo de orgulho, porque isso nos aproxima do cidadão. Na área de auditoria, nós somos hoje entre as 20 melhores controladorias do país. Por que eu digo entre as 20? Né? Nós fomos, há um ano atrás, nós éramos apenas 12. Esse processo de evolução das controladorias no país, dentro de um modelo chamado IACM, que é o modelo de maturidade, de capacidade de auditoria interna, é o modelo do Instituto Internacional de Auditores, o IA, que foi capitaneado pelo Banco Mundial e hoje ele é divulgado no país inteiro. Então nós éramos 12 até um ano atrás, hoje nós somos mais de 20, isso é um marco importante, que significa que as controladorias do país estão se desenvolvendo, e nós estamos hoje no processo de validação do nível 3. O que significa o nível 3? Significa um nível além daquilo que nós éramos. Hoje apenas uma instituição no país, entre as controladorias, é considerada nível 3, que é Minas Gerais, e nós seremos a segunda, nós estamos nesse processo de validação. Com relação à corregedoria, um marco importante que nós tivemos em 2023, 2024, foi ter sido considerado
a instituição, uma das controladorias que mais aplicou a lei anticorrupção no país, né? Nós temos o documentário que trata desses 10 anos da LAC. O que me traz essa informação especificamente? Dentre as três, nós somos a segunda que mais aplicou a LAC. Mas quando a gente olha para o volume financeiro recuperado por meio de acordo de leniência, pela aplicação de multas e por ressarcimentos ao erário, nós somos disparados o que mais se destacou nesse processo. Foi mais de 1,5 bilhões de reais dentro desse processo como um todo. Certo. E, inclusive, sobre essa atuação da CGE, tem um ponto que muitas vezes o pessoal da área, quem é auditor, ele sabe muito bem disso, mas o telespectador, que talvez seja um gestor público, um político que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, muitas vezes não entende muito bem o nosso papel. Gostaria que você frisasse um pouco sobre essa questão do controle interno preventivo, né? Porque muitas vezes falam, vocês chegam sempre depois. E eu acredito que não só em Mato Grosso, mas em todo o país, o controle interno tem se posicionado para se antecipar, para gerar mais valor à organização. Então, como que a CGE conseguiu se adequar a esse processo e hoje ele passa a ser um órgão mais orientativo, preventivo e, é claro, quando é o caso, cumpre também o seu papel ali de apontar e bem fazer irregularidades. Isso faz parte do processo. Para responder isso, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa entender o que é auditoria. A auditoria, basicamente, a aplicação de métodos e processos para verificar se aquilo que está sendo executado, se a política pública que está sendo executada, se o contrato que foi feito, se ele está seguindo a lei, as normas e as boas práticas. Então, o objetivo principal de uma auditoria não é encontrar uma fraude, é verificar se o processo está sendo bem seguido. Evidentemente que, ao longo desse processo, a gente pode, eventualmente, lidar com algum problema ali e a gente tem a responsabilidade de tratar isso. Então, deixar claro que a auditoria não é um processo de busca de erro, é um processo de avaliação de processos e avaliação de políticas públicas. Dito isso, um estigma que se tem com relação ao controle interno é essa ideia de que o controle interno chega depois. E esse estigma ele não está só nas pessoas para as quais a gente presta trabalho, mas dentro do próprio controle interno. A gente precisa evoluir essa mentalidade de que o nosso trabalho é apenas encontrar erro e não também auxiliar a gestão, auxiliar a sociedade, que eu acho que é algo que a gente está fazendo. Quando a gente olha com as pesquisas internacionais com relação a desperdício de recursos públicos, e eu estou falando desperdício que ele pode estar relacionado à ineficiência do Estado ou a atos de fraude, de corrupção, a gente vê aqui uma distância grande que já deveria nos direcionar. 82% de todo o desperdício público está relacionado à ineficiência do Estado, a gastar mal. Isso aí não está relacionado à dolo, não está relacionado à corrupção. Essa parte de corrupção de erro, o estimado é em torno de 18%. Tá? Isso é um estudo italiano que nós normalmente aplicamos essa mesma proporção dentro aqui do país. Então, só por aqui a gente já deveria pensar o seguinte, se 82% do desperdício é relacionado à ineficiência, o nosso foco deveria ser muito na ineficiência. Ou pelo menos 80% do nosso foco dentro da ineficiência. Mas se a gente pensar que a corrupção é decorrente de gargalos ou de falhas de processos ineficientes, é aí que a gente deveria se focar mais nessa parte de prevenção. Nós estamos trabalhando há bastante tempo com relação à prevenção. Nós fizemos esse processo de maturidade do nível 2, de níveis de maturidade do ISM, os níveis mais altos, eles estão cada vez mais relacionados a esse trabalho preventivo, a esse trabalho de assessoramento da alta gestão, de capacidade de conseguir influenciar nas políticas públicas. Para que a gente possa conseguir influenciar na política pública, a gente tem que fazer essa mudança de chave. Essa mudança de chave de uma atuação competitiva ou adversarial à auditoria e gestão, quando o gestor vê a auditoria enquanto inimigo, e o auditor vê a gestão enquanto inimiga, e você tem uma atuação adversarial para uma atuação cooperativa, no sentido de que todos nós estamos com o mesmo objetivo de entrega da política pública. Então, o auditor tem que ir com a mente aberta de escutar o gestor, evidentemente o gestor de boa fé, assim como o gestor tem que entender que o auditor está ali para ajudá-lo a resolver problemas, para melhorar a sua gestão, para entregar políticas públicas. No fim, todos nós temos a mesma missão, que é entregar a política pública para o cidadão.
Legal. Inclusive, Aline, antes de passar a palavra, eu gosto de sempre, para tratar desse tema, nós tratamos sobre essa abordagem praticamente com quase todos os entrevistados que vieram aqui, porque nós sabemos que é um ponto central da imagem do auditor interno, né? É muito importante frisar isso. Mas uma expressão que eu gosto muito e que eu vejo nos materiais do IA Brasil, quando fazem pesquisas, né? É o auditor como agente de mudança, como agente de transformações. Eu acho que essa expressão é uma expressão muito profunda e mostra essa importância de mudança da mentalidade para a carreira como um todo, não só no setor público, mas também no setor privado. Aline. Secretário, a gente percebe na sua gestão que o senhor é muito técnico, né? Busca muita excelência no que traz ali para a controladoria. E uma coisa que a gente percebe é muito investimento nos modelos de maturidade, o senhor está falando, explicando aí. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu ponto de vista da importância desses modelos de maturidade em todas as macro-funções hoje ali da CGE, que é um marco, acho que na sua carreira ali. Os modelos de maturidade, eu entendo que são mapas que já foram feitos por alguém que veio antes de nós, né? Ao invés da gente ficar tentando encontrar um caminho, uma trilha sem nenhuma direção, esses modelos de maturidade eles vêm para nos dar uma direção mais técnica, mais profissional e algo que já foi discutido em algum ponto. Quando você está falando de modelo de maturidade, a gente tem dentro da auditoria o modelo IACM, que eu acabei de dizer para vocês. Nós adotamos também para a nossa macrofunção de ouvidoria e transparência o modelo de maturidade em ouvidoria pública, que é um desdobramento do modelo IACM para a ouvidoria, e nós temos também o modelo de maturidade e corregedoria, o CGR-MM, que também é para a área de corregedoria. O que esses modelos eles nos indicam? Eles nos indicam assim, uma espécie de uma jornada entre uma pouca efetividade da ação de auditoria, de ouvidoria ou de corregedoria para o nível de excelência, né? Então você tem caminhos ali, são níveis e dimensões e KPAs para cada um daqueles itens para que você consiga alcançar a excelência. Então quando a gente está fazendo o planejamento da CGE, quando a gente está executando o planejamento da CGE, a gente está olhando para aquilo, para alcançar cada um daqueles pontos, para que cada dia a instituição tenha um nível de excelência maior. Um nível de excelência nos seus processos de trabalho, um nível de excelência nos produtos que entregam, um nível de excelência na capacitação dos próprios auditores. Tanto é que agora nós estamos passando por um ciclo de nivelamento e de atualização dos conhecimentos do auditor justamente nesse sentido, para que nós tenhamos pessoas cada vez melhores. Eu costumo segregar qualquer tipo de negócio em 3 pontos, né? Pessoas, processos e produtos. Então, capacitar as pessoas, aperfeiçoar os processos de trabalho e aumentar o potencial das entregas que a gente tem. É certo, muito bom. Inclusive, essa questão aí dos modelos de maturidade, né? A gente vê que a auditoria no mundo todo, especialmente ali no início da década de 90, veio muito forte com a questão lá do COSO, né? O posto de controles internos, que a gente também segue. E isso vem avançando para várias atuações de ter referências que são possíveis de ser atingidas em qualquer nível de porte e complexidade. É claro que vai depender de cada caso. E isso é muito importante porque nós temos um país desigual de estrutura, de orçamento, de desafios, né? E já falando de Brasil, vem agora, né, a fase do programa que temos que falar sobre o controle interno no Brasil. E hoje você está investido, né, de um cargo de vice-presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno. Como que tem sido esse início, né? Você já participa como membro do CONAS há mais de 3 anos, né? Ou seja, você já tem essa visão em Brasil. Como que é esse desafio de ajudar a conduzir o futuro do controle interno do Brasil? Só falando, né, que é o primeiro secretário da CGE do Mato Grosso a estar entre os membros, né, da presidência do CONAS. Parabéns. Obrigado, Aline. É um desafio. O país ele é continental. Eu acho que o modelo de controle interno, o modelo de federação que nós temos aqui é diferente de todo o resto do mundo, né? Então, quando a gente fala de controles internos, a gente tem os controles internos de cada poder dentro de cada esfera do Estado. Então, nós temos controle interno na esfera federal, no executivo, no judiciário, no legislativo. A gente tem a mesma replicação nos estados e a gente também tem os municípios.
Então nós temos mais de 5 mil unidades de controle interno só do Poder Executivo no país, sem contar as unidades de controle interno do Poder Legislativo, do Judiciário, da Defensoria Pública e de outros entes. Só por essa quantidade a gente já vê o tamanho do desafio, porque nós temos as mais diversas estruturas. Nós temos controladorias extremamente estruturadas, como é a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, onde nós temos estrutura física, estrutura financeira, estrutura de pessoas, para conseguir tocar um controle interno de excelência, que é o que a gente faz. Mas a gente tem controladorias em municípios que tem uma pessoa. E é difícil você lidar com essa diversidade de estruturas e de capacidades de auditoria. Não que eu esteja dizendo que seja necessário ter mais de uma pessoa nesse município, mas a gente às vezes tem que adaptar o risco ao retorno daquilo, né? Ou a necessidade de ter estruturas. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao assumir o CONASE agora, uma das missões que me foi dada foi coordenar um grupo de trabalho no âmbito do CONASE, um grupo de trabalho que está desenvolvendo um modelo de maturidade, voltando à ideia de modelo de maturidade, que são jornadas, um modelo de maturidade das unidades centrais de controle interno do país. Nós somos hoje mais de 16 instituições que formam esse grupo, e mais de 20 pessoas. Dentre eles estão controladorias estaduais, controladorias municipais e a própria Controladoria Geral da União. Qual é o nosso objetivo dentro desse modelo de maturidade? É desenvolver um modelo em que a gente consiga incentivar todas as controladorias a aumentar seus níveis de excelência, o seu profissionalismo, a sua capacidade, a sua maturidade. Por que eu estou dizendo isso se já existe, por exemplo, o modelo IACM? Primeiro, o modelo IACM é aplicado a uma única macrofunção nossa, que é a auditoria. Esse nosso modelo está sendo construído para todas as macrofunções. A gente está considerando todas. Auditoria, ouvidoria, transparência, gestão da integridade, gestão de riscos, entre outros pontos. Como nós temos estruturas diferentes no país, a gente também tem visões diferentes de controle interno e atuações diferentes no controle interno. O que a gente quer é entender todo esse processo, né? O que cada controladoria faz, o que a Controladoria de Mato Grosso faz e o que a Controladoria de Apiacás faz. Para quê? Para a gente chegar num consenso do que é feito, do que deveria ser feito, do que é entendido como controle interno, quais são as macrofunções de controle interno que existem no país. A última definição que nós tivemos sobre macrofunções de controle interno, ela se dá lá em 2010, então a gente teve uma evolução de mais de 16 anos e isso precisa ser atualizado. Então, nós estamos nesse grupo de trabalho tentando desenvolver um modelo baseado nesses modelos de maturidade, em que um município pequeno, a gente não quer que ele tenha toda a capacidade que uma CGE tem com seus 200 auditores, mas a gente quer que ele tenha a capacidade de fazer o máximo com aquilo que ele tem, e que ele tenha a capacidade de contribuir com aquele município naquilo que ele pode contribuir. Então, esse modelo de maturidade está sendo desenvolvido agora, ele provavelmente será lançado em setembro no Encontro Nacional do Controle Interno em Belo Horizonte. Ali falando sobre macrofunções, né, até para aproveitar esse debate, ele lembrou aqui de 2010 que o CONASE tinha um desenho lá das 4 macrofunções, na auditoria, controladoria, correição e ouvidoria. Mas assim, lendo os diagnósticos mais recentes do CONASE, eu li esses últimos que foram publicados, eu vi que praticamente várias controladorias, algumas já até trabalham em integridade como uma macrofunção, transparência como uma função separada da ouvidoria. E realmente eu noto que não é uma questão de ter alinhamento. Cada um tem um modelo de atuação dependendo ali da prioridade. Mas eu sinto, por ser também especialista da área, uma tendência muito grande de investir em integridade. Muitas vezes a integridade absorver ali algumas macrofunções. Inclusive na CGU a gente vê esse protagonismo da integridade ali dentro das principais ações da CGU. Como que você vê essas novas tendências das macrofunções do controle interno aí? Você que está ali no meio dos eventos, né? O que está... Fala, olha, o futuro do controle interno está caminhando para investir nessas áreas aí. Como que está a sua visão? Acho que primeiro eu tenho que falar o que eu entendo por integridade, né? E antes de falar o que eu entendo por integridade, acho que a gente tem que voltar um ponto antes. Na palavra confiança. Que basicamente, a ideia de você fazer compliance, accountability, é gerar confiança nas partes, nos stakeholders que fazem parte dentro daquele processo.
E falar em confiança, a gente precisa entender como ela é medida para a gente chegar na integridade. Tem uma pesquisa mundial da Elderman Trust Barometer que ela traz o nível de confiança das pessoas nas instituições. E dentro dessa pesquisa de confiança, a gente tem ali uma espécie de um quadrante e como ela mede essa confiança. Com a confiança medida, ela é medida primeiro em capacidade de entrega ou em eficiência. Quanto o Estado consegue entregar, quanto uma empresa consegue entregar, quanto uma pessoa consegue entregar. E no eixo vertical a gente tem um outro viés, que é o viés de ética, que é o viés de integridade, que é o entregar em quantidade suficiente, mas entregar fazendo o certo e fazendo da maneira legal. Então, são esses dois pontos. Quando a gente está falando de controle interno, eu entendo que nós ajudamos nesses dois eixos. A gente ajuda muito com relação à eficiência, porque nós temos um quadro extremamente qualificado, extremamente capaz de entender o processo, de dar recomendações para melhorar aquele processo, mas nós somos os principais atores do ponto integridade, de aumentar os níveis de integridade, de ética, de fazer o certo dentro da administração pública. E aí eu entendo que a integridade é o conjunto dessas macrofunções, né? Vamos lá. Que eu entendo como um sistema de integridade. Aí eu vou voltar lá na OCDE. A OCDE, em 2015, ela faz uma recomendação para a implantação de programas de integridade, em que ela coloca que um programa de integridade deve ter sistemas, deve ter cultura, deve ter sistema de prestação de contas. E a gente, a partir desse modelo da OCDE, nós desenhamos o nosso modelo do nosso programa de integridade. Nosso programa de integridade hoje ele é dividido em 3 elementos. Aquilo que a gente chama de elementos centrais, que é a cultura, que é com que as pessoas entendam o que é integridade, o que é fazer o certo, o que se deve fazer, o que se espera dessas pessoas. A alta administração apoiar essas iniciativas de integridade. Então a gente está falando do mais alto nível. E aí eu estou falando do Poder Executivo, vou falar da alta gestão do Poder Executivo. Mas entenda que em qualquer outra instituição é a alta gestão daquela instituição. A gente tem aquilo que a gente chama de elementos essenciais, e aí a gente está falando de cada unidade de negócio, no nosso caso, cada secretaria, cada entidade que está ali. E aí, o que aquele órgão faz para manter a integridade, para manter a regularidade daquilo que ele faz. E os elementos complementares. E por que eu estou falando desse desenho? Porque agora eu vou falar dos elementos complementares, que para mim é onde se encaixam as macrofunções. Esses elementos complementares é a espécie da segurança do sistema. Se falhar o primeiro nível, se falhar o segundo nível, a gente tem que ter a capacidade, primeiro, de informar a população, ou de informar aquela pessoa que tem interesse, como, por exemplo, um cidadão, um jornalista, uma polícia. O meio de transparência, seja essa transparência ativa, seja essa transparência passiva. Então, a gente dá a informação para o cidadão para que ele possa entender e tomar a sua decisão. Nós precisamos ter também um canal em que, se o cidadão verificar algum tipo de irregularidade por essa transparência, por exemplo, ele tem a comunicação com o Estado. Então, ele vai lá e vai fazer a denúncia. Por onde? Pela ouvidoria. Se essa denúncia chegar dentro das nossas unidades e ela for uma denúncia crível, nós precisamos investigar isso. E aí nós temos o quem? Auditoria, para fazer esse processo de análise. Então, vai lá, a auditoria vai verificar essa denúncia. E caso, durante esse processo de apuração, seja identificado alguma irregularidade grave que demande uma atuação para responsabilizar essa pessoa física, essa pessoa jurídica, a gente tem a corregedoria. Então, veja, é um sistema bem estruturado, em que todo ele, a gente está falando de integridade, mas que nós, controle interno, estamos ali na última ponta, como uma terceira linha. Acho que o conceito não é esse, mas a ideia por trás dela é essa, esse colchão capaz de cuidar de tudo isso. Mas além de ser essa proposta reativa de receber a denúncia, de tratar a denúncia, de responsabilizar as pessoas, mais do que isso, a gente precisa atuar de forma preventiva. A gente precisa entender quais são os pontos falhos dentro dessa estrutura e melhorar esses pontos. Além disso, a gente também precisa incentivar a cultura de integridade. E isso a gente faz muito aqui no governo do estado de Mato Grosso, com a Integridade MT, o qual você, Rodrigo, e a Priscila, presidente da SAD, ajudou ali a construir, e você ajuda até hoje ainda dentro desse processo. A gente está cuidando desse processo. A gente
tá ali incentivando a cultura, e a gente não incentiva a cultura só para dentro, a gente tem projetos para fora. Na primeira fase, a gente cuidou muito das estruturas organizacionais, quando a gente foi lá com os comitês de integridade e fez todos os planos de integridade dos órgãos. A gente passou para uma segunda fase, em que a gente começou a comunicação em massa para os servidores, para falar o que é a integridade e o que nós esperávamos deles. E isso tem uma lógica por trás. A gente nunca tenta divulgar do ponto de vista negativo, mas sempre do ponto de vista positivo. Então a gente incentiva o comportamento que nós queremos e não combatendo aquilo que nós não queremos. Isso foi feito no passado. Agora a gente avançou, no ano passado, nós avançamos para os nossos fornecedores. Então, para a integridade privada, nós criamos um guia de integridade para os fornecedores, em que fica claro ali o que nós esperamos desses fornecedores, uma atuação ética, uma atuação profissional, a entrega daquilo que se promete. Mas a gente também deixa claro dentro desse guia o que os fornecedores podem esperar do Estado. Podem esperar que nós vamos atuar com isonomia, vamos atuar com ética, vamos atuar com clareza, vamos pagar em dia. Então, esse processo de clareamento dessa relação, ele só traz benefícios para nós. Ele vai trazer benefícios, inclusive, com relação a preços, porque a gente vai trazer mais gente para dentro do Estado e reduz os preços. Isso economiza orçamento que podem ser aplicados em políticas públicas. Nós também temos, trabalhando dentro dessa cultura de integridade, nós temos o programa Estudante Cidadão do Futuro, que foi realizado a primeira versão no ano passado, em que a gente leva conceitos de ética, de integridade, de participação social, de controle social para as escolas estaduais do Estado. Foi um grande programa que nós lançamos no ano passado, é a nossa ponta de contribuir com a sociedade. Apesar de a gente estar chamando isso de cidadão do futuro, na verdade, o cidadão do presente, porque ele já está na sociedade, ele já está ali disseminando essa cultura de integridade. Mas, para mais do que isso, essas pessoas, esses alunos, eles serão os futuros gestores, os futuros políticos, os futuros empresários desse país. Então, essa é a nossa contribuição nesse sentido. Então, dentro desse sistema de integridade, a gente tem essa parte preventiva que a gente precisa atuar, mas a gente atua fortemente essa parte coletiva, mas a gente atua fortemente nessa parte preventiva e nessa parte de difusão da cultura de integridade. Então, integridade para mim não é uma macrofunção, é algo transversal que passa por tudo isso, né? E não é especificamente. É evidente que existem visões diferentes, essa é a minha visão, mas existem outras visões que entendem a integridade como uma macrofunção, né? Tem como uma suprafunção, eles entendem como uma macrofunção. E é justamente por esses entendimentos díspares que a gente precisa voltar lá a 2010 e entender quais de fato são as macrofunções que a gente tem. Porque o modelo IACM, ele, para além de aumentar as capacidades, um dos pontos principais dele foi unificar a linguagem. Então, o controle interno daqui é capaz de falar, a auditoria governamental daqui é capaz de falar com a auditoria governamental da União, que é capaz de falar com a auditoria governamental do município de Vila Velha, por exemplo. Porque todos nós temos os mesmos termos, os mesmos processos de trabalho, e a gente consegue falar sobre isso. Então, a necessidade de se discutir essas definições de conceitos, elas estão dentro do grupo de trabalho. Não, e isso é fundamental, né? Por exemplo, além dessa questão das macrofunções, até a denominação da carreira, né? Não é uniforme no Brasil. Isso foi uma pauta do primeiro episódio nosso com o presidente da Federação dos Auditores, né? Ele falou sobre isso também, um projeto de lei no sentido de colocar um nome, né? Auditor de controle interno, tal, é a tendência. Mas sobre essa questão das funções, né? Tem controladoria, por exemplo, pelo menos pelo que está divulgado e posto, que também trabalha naquela linha de governança, de dar suporte à governança, de gestão de riscos, que são atividades ali pela lógica do modelo da SDLI, que talvez seja de segunda linha. E nas macrofunções nós sabemos que a auditoria é a terceira linha e aquelas outras seriam de segunda linha, de suporte, né, para a gestão. E mais do que ter uma linguagem, nós entendemos também que para os órgãos centrais de controle interno serem mais eficientes, eles têm que resolver esse problema, porque governança é também papéis e responsabilidades. Se tem confusão, se ninguém todo mundo sabe, ou se tem, por exemplo, eventual conflito ali de interesse em algumas funções, vai dar problema. Então é um tema central, e esse trabalho que o CONAS está fazendo, com certeza, é fundamental ali para a evolução do controle interno no Brasil. Essa padronização. Paulo, chamou muita atenção uma fala sua sobre a
aplicação da lei anticorrupção. Você falou que a CGE aqui do estado é a segunda maior controladoria em aplicar multas. Fala um pouquinho sobre isso, traz valores, o que isso reflete para a sociedade. Essa é uma pergunta espinhosa, porque eu tenho duas visões sobre a mesma questão. Nós fomos considerada a segunda controladoria que mais aplicou a lei de corrupção. Em número. O CONAS foi lá e mediu, verificou as controladorias, aquelas que mais abriram processo e as que mais aplicaram, fizeram acordos de leniência, aplicaram multas. O Espírito Santo foi o primeiro colocado dentro dessa pesquisa, nós fomos o segundo. E Minas Gerais foi a terceira colocada. Nós recuperamos ao todo, dentro desse processo, 1,5 bilhões, entre acordos de leniência, 1,5 bilhões de reais. Entre acordos de leniência, entre multas e entre ressarcimentos ao erário. O que isso representa? Isso representa valores que, por algum motivo, tinham sido... Por algum motivo não, né? Por corrupção ou por fraude, tinham sido desviados do Estado, e nós tivemos a capacidade de processar essas empresas e de recuperar esse recurso. E esse recurso, o que ele significa para a sociedade? Parte desse recurso, por exemplo, Aline, ele foi investido na construção do Hospital Central. Então, hoje, o Hospital Central tem parte de recursos que foram recuperados de acordos de leniência, de processos que rodaram ali no âmbito da Controladoria Geral do Estado. A construção da sede da Polícia Judiciária Civil também é um ponto de investimento desse retorno para a sociedade. E também nós temos uma escola em Barão de Melgaço que foi construída a partir de recursos que foram recuperados por meio da atuação da Controladoria Geral do Estado. Mas por que nós tivemos esse volume tão grande, né? A gente teve aqui um problema sério entre 2010 e 2014, que foi revelado depois pelo ex-governador, e todos esses processos, toda essa denúncia, essa delação, ela foi desdobrada em processos contra várias empresas. E esses processos originaram esses acordos, essas aplicações de multas ou esses ressarcimentos ao erário. E eu tenho uma visão que ela depende muito de perspectiva. Né? Então, olhando para a perspectiva de passado, olhando para trás, eu acredito que nós tivemos muito sucesso na aplicação da lei anticorrupção de fato. Né? Foram 10 anos em que os fatos aconteceram, nós fomos capazes de identificar, de processar, responsabilizar e de recuperar esses valores. Mas se a gente olhar para o futuro, essa é uma posição que eu não gostaria de ver a CGE. Esse ranking não é um ranking que eu gostaria de nos ver novamente. Porque se nós estivermos novamente nesse ranking, significa que fraude e corrupção continuam existindo. Então, olhando para o passado, foi positivo, porque nós conseguimos atuar, mas olhando para o futuro, vai ser o sinal de falha nos processos de controle, na nossa capacidade de influenciar a administração a fazer a coisa certa, a não deixar com que esses processos de corrupção eles voltem a acontecer novamente. Verdade. Mas a CGE também tem números de atuação no controle preventivo e que traz economias também, né? Nós também temos números positivos, né? Todos os nossos números são positivos, dependendo da área de atuação e da perspectiva que a gente tem. Mas esses números aos quais você se refere é o que a gente traz no balanço de gestão anual. Para esse ano a gente está terminando a construção do balanço, mas a gente já identificou economias próximas a 800 bilhões de reais. 10 bilhões de 800 bilhões de reais da nossa atuação. É o que a gente chama de benefício do controle. Né? Os benefícios gerados a partir da atuação do controle interno. E aí existem vários projetos em que nós atuamos. Nós atuamos, por exemplo, avaliando a eficiência da locação de veículos do Estado. Então, desse processo de eficiência de locação de veículos, por exemplo, a gente conseguiu identificar economias de aproximadamente 30 bilhões de reais por ano. Como? Verificando que, às vezes, um órgão ou entidade tem carros além daquilo que ele deveria ter, e para além da quantidade de carros que ele deveria ter, o dimensionamento do tipo de carro que ele tem.
não é porque a gente está em Mato Grosso que todo mundo precisa de uma caminhonete, né? Se o órgão só trabalha, por exemplo, aqui na capital, só anda em ruas sem grande dificuldade de tráfego, ele não precisa ter uma caminhonete, ele pode ter um carro pequeno. Então a gente fez esse trabalho para melhorar esse processo. A gente identificou essa possibilidade de economia de 30 milhões, mas para além de identificar essa possibilidade, a gente foi lá e construiu uma orientação técnica indicando como o órgão poderia fazer essa escolha. Ele deveria considerar quantas pessoas ele carrega, se ele carrega a carga, se ele não carrega a carga, em que tipo de via ele trafega. Veja, a gente encontrou um problema, mas a gente também está dando uma solução para isso. Além de fazer essa orientação, a gente está desenvolvendo agora um sistema em que os órgãos vão utilizar e vão poder colocar esses dados, quais são as suas necessidades, qual é o uso daquele veículo, e essa aplicação vai retornar para ele o tipo de veículo que ele deveria ter, a quantidade de veículo que ele poderia ter. Tem também questões relacionadas à retenção de tributos, que nós, por interpretação antiga do STF, a gente poderia não ter recolhido, e a gente recolheu. Isso tudo é dinheiro que vai voltar para o Caixa do Estado. Nos últimos 5 anos foram 326 milhões de reais, em que a PGE já está atuando para recuperar esse dinheiro para nós. Agora nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre passagens de diárias para otimizar também esse gasto no governo. Então a gente está atuando cada vez mais em tapar os gargalos em que haja a possibilidade de fraude, de corrupção ou de erro, né, dentro de um processo de identificação e de gestão de riscos, mas a gente também está melhorando a eficiência do Estado, por outro lado. A gente está usando todo o conhecimento que nós temos, então nós somos hoje 100 auditores das mais diversas formações e de níveis elevadíssimos de escolaridade e de conhecimento. Nós temos mestres, doutores, a maioria, acredito que 99% tem mais de 3 pós-graduações, a maioria tem 2 graduações. Então, assim, nós temos um quadro muito qualificado e esse quadro qualificado ele precisa ser traduzido, materializado em melhores serviços para o Estado e melhores serviços para o cidadão, né? Antes da gente encerrar, tem uma pergunta que eu acabei não fazendo, que eu gostaria que você explicasse sobre uma ferramenta aí dentro dessa linha da CGE, ajudar o Estado a economizar, explicar o que é o CGE Alerta. Eu acredito que é um produto bem interessante que nós não tratamos aqui na entrevista, que o telespectador entender o que é essa ferramenta, como que ela funciona. O CGE Alerta é uma exponenciação da nossa capacidade de trabalho, né? O CGE Alerta é uma ferramenta em que a gente cria uma espécie de mecanismo, de trilha ali dentro, em que ele vai nos bancos de dados do Estado, e ele verifica dados do banco de dados do Estado, e ele retorna possíveis irregularidades. E isso é informado diretamente para o órgão. Então não precisa da atuação do auditor para que o órgão saiba que tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Então o órgão faz essa correção de forma automática. Essa mensagem é mandada para o órgão de forma automática e o órgão pode tomar a sua providência. E aí a gente verifica no ciclo seguinte, que normalmente a periodicidade nossa de rodar, o CGE Alerta, é mensal. Se não estiver ali, a gente não precisa atuar porque o órgão já corrigiu aquele problema. Isso amplia muito a nossa capacidade e deixa com que os auditores se foquem naquilo que de fato é importante, daquilo que de fato precisa da interação humana, da empatia e da relação humana no trato, né? E dos assuntos mais complexos. Tudo aquilo que possa ser automatizado a gente está fazendo. Então a gente está tampando essas brechas de riscos por meio da tecnologia. O CGE Alerta hoje é uma ferramenta referência nacional, nós já apresentávamos ele no âmbito do Conselho Nacional. Ele está integrado com vários sistemas? Ele busca informações de vários sistemas? Vários sistemas, né? Banco de dados. Do banco de dados. Então, vou dar exemplo, por exemplo. Inassiduidade. Ele vai lá e roda dentro do banco de dados de frequências dos servidores e identifica se alguém está faltando há mais de 30 dias. Se no banco de dados do sistema tiver alguém faltando mais de 30 dias, a gente manda um alerta direto para o órgão, para que o órgão verifique, olha, o José, a Maria estão faltando mais de 30 dias. Isso é um erro de informação do dado ou de fato essa pessoa está faltando há 30 dias? Se ela está faltando há 30 dias e não é um erro, você precisa abrir uma investigação preliminar sumária para abrir um processo para, por exemplo, para demitir essa pessoa, se for o caso. A gente vê também hoje, com relação aos veículos, a gente
Vai lá, a gente criou um indicador chamado CQR, que é custo do quilômetro rodado, em que a gente vê os bancos de dados de consumo de combustível, e se a gente vê que houve um aumento do custo por quilômetro rodado por órgão, a gente manda para que ele possa entender que houve um aumento de gasto com combustível e possa fazer as ações para voltar e para reduzir aquele gasto. Então é uma ferramenta automatizada que ajuda demais os auditores. E cada novo trabalho que é realizado, e que esse trabalho possa ser replicável de forma informática, com algoritmos, sistematizado, a gente tem feito esse trabalho e incorporado esse trabalho dentro do CGE Alerta, porque a gente gera a capacidade de informar os órgãos com muita velocidade, sem utilização da mão de obra direta do auditor. A gente libera o auditor para os trabalhos complexos, para os trabalhos que precisam de análise em que o computador não é capaz de fazer. Mais alguma pergunta, Ariane? As perspectivas de futuro, né? Tá aí reta final A gestão. da gestão e quais são os seus sonhos, seus objetivos aí de futuro? Não tenho pensado muito longe, né? Que eu tinha tempo de pensar tão longe. O governo do governador Mauro Mendes acaba agora em abril ou em dezembro, né? Eu sou controlador-geral do Estado por uma escolha do governador, então devo ficar até o fim do mandato dele. Depois eu volto a ser auditor, como eu sempre fui, volto a contribuir, continuo a contribuir com a instituição como eu sempre contribuí. A gente a gente está desenhando a CGE para que ela seja cada vez mais profissional e mais voltada a processo, para que ela não dependa tanto de lideranças individuais. Isso o Estado, de maneira geral, deveria funcionar assim, né? Cada um vem, faz a sua contribuição, e essa contribuição ela seja posta em prática de uma maneira em que outros gestores não precisam reconstruir tudo do zero. Eu acho que cada um que vem precisa dar um pouquinho do seu trabalho, contribuir um pouquinho para isso, para que a gente tenha instituições cada vez mais evoluídas. E a CGE já está nesse ponto. Os níveis de maturidade que nós alcançamos, eles demonstram isso. Essa nossa capacidade de continuar entregando os nossos serviços, independente de quem esteja à frente, à frente da instituição. Isso, para mim, é muito importante. Sensação de dever cumprido. Tá quase. Esse ano, apesar de ser o último do governo, é um ano que a gente está acelerando bastante, porque a gente tem muita entrega para fazer, para entregar a instituição e o governo no nível muito alto. Chegamos ao fim. Obrigado, secretário Paulo Farias, por aceitar o nosso convite de falar sobre controle interno, sobre auditoria interna, sobre governança, sobre o controle, um tema que a proposta desse programa é trazer entrevistados diretamente envolvidos ou que não sejam necessariamente auditores, mas trabalham com temas que fortalecem a governança pública. E para nós ter pessoas que contribuam para esse diálogo é fundamental. Então nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu te agradeço o convite e fico à disposição. Obrigada, Paulo. E não deixe de seguir a SAI no Instagram e no YouTube. Aqui você vai ter, além do nosso podcast, informações sobre bastidores e conteúdo sobre controle, auditoria e governança pública. Controle é transparência, controle é governança, controle é futuro. Até a próxima!